Gente, boa tarde. Primeiro agradecer o convite do Naldo, né, para estar aqui, para conhecer o Geva, que eu já conhecia através dele, nas redes sociais, ele conversando. E é sempre bom a gente ver que o movimento espírita vai crescendo, né? Porque a gente precisa muito de evangelização, né? Então, quanto mais se expandir as casas espíritas, mais alcance a doutrina espírita terá entre as pessoas. E a gente precisa tanto, a Raquel estava falando agora aqui, da questão espiritual, e a gente acaba achando que é distante, e somos todos nós esses frágeis, todos nós esses espíritos ainda em processo de aprendizado, ainda muito distante do entendimento do amor, mas que isso aí não faça a gente desistir. A gente precisa batalhar, a gente precisa enfrentar os nossos desafios, porque o nosso caminho é o amor. Nosso objetivo aqui na Terra, e através das reencarnações, é justamente entender o que é o amor, entender a amar, entender o exemplo que Jesus, nosso grande guia, nosso grande mestre, veio nos trazer, entender a mensagem que ele trouxe para a gente. E é muito comum a gente chamar assim: somos seguidores de Cristo, eu sou cristão. A gente sabe que é na família que a gente inicia nosso aprendizado. É lá que a gente tem nossos desafios maiores, é lá que a gente tem os laços com espíritos de outras épocas, de afinidade ou de desavença, e que a gente precisa praticar o amor. Então, nossa primeira escola, nosso primeiro hospital é na família. De nada adianta a gente estar aqui na Casa Espírita no sábado à tarde, no momento de oração, no momento de reflexão, se ao sair daqui, ou até antes, ou durante a minha vida, eu não tiver essa ligação e esse entendimento que a família é necessária e que eu preciso dar os primeiros passos, o entendimento do amor nesse núcleo menor. Colocar amor naquilo que eu vivo. Porque a partir daquele aprendizado é que eu vou estender esse conhecimento, esse meu novo comportamento no meio social, como na Casa Espírita, onde eu trabalho, onde eu vivo, onde eu me permito estender os laços de amizade. E quanto mais a gente estende esses laços, mais a gente consegue entender o amor. Porque o amor, ele é tão interessante, né? Que quanto mais se dá, quanto mais se doa, quanto mais se divide, ele mais se multiplica, ele mais cresce, ele mais se desenvolve. Então a gente não precisa ter medo de dar amor. A gente precisa saber entender como vivenciar esse amor. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem assim: o amor é a essência divina, e de todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Percebe que o outro tem falha, a gente esquece que a gente tem também as nossas falhas, que o nosso telhado, ele é de vidro, e que eu não preciso de forma nenhuma interferir na vida do outro para julgar. Eu necessito urgentemente interferir na vida do outro, mas estendendo a minha mão, ajudando, porque esse é o nosso papel. Percebe que o outro tem falha, a gente esquece que a gente tem também as nossas falhas, que o nosso telhado, ele é de vidro, e que eu não preciso de forma nenhuma interferir na vida do outro para julgar. Eu necessito urgentemente interferir na vida do outro, mas estendendo a minha mão, ajudando, porque esse é o nosso papel. Esse é a tarefa que a gente veio aprender aqui nesse planeta de prova e expiação. E se estamos nesse planeta de prova e expiação, porque todos nós precisamos ter a consciência
do aprendizado grande que nós necessitamos. Nós não somos anjos, nós não somos puros, todos nós temos nossos desafios e cada um sabe do seu desafio, daquilo que precisa aprender, daquilo que precisa ainda entender, daquilo que ainda a gente não consegue assimilar, dos rancores, das raivas, dos sentimentos ruins, mas que a gente também aos poucos precisa entender que esses sentimentos são normais no nosso processo de evolução. A gente ainda está distante do aprendizado do amor, mas que a gente não pode nem deve cultivar esses sentimentos. Todas as vezes que a gente cultiva sentimentos negativos dentro de nós, a gente traz males para nós mesmos. Todos nós, e está mais do que em moda, a questão do cuidado com o corpo. Nutricionista, médico, endocrinologista, toda a questão. Isso é importante porque o corpo físico, ele é o templo do espírito. A gente precisa do corpo físico porque, de certa forma, a gente é mais testado na terra, na matéria. E consiste no aprendizado muito forte, se a gente assim quiser. Mas, todas as vezes que a gente sente rancor, sente mágoa, sente raiva, e que a gente diz assim: ele não merece o meu perdão, ou eu não consigo perdoar, ou deseja vingança ao outro, a gente está levando ao nosso espírito veneno. Veneno que, com o tempo, cultivando, e tudo que a gente cultiva, e tudo que a gente pratica, ele vai crescer. E quando cresce muito esses sentimentos negativos, o que acontece? E a gente vai prendendo, a gente vai cultivando, a gente vai... Uma hora ele aflora no corpo físico. Aí a gente começa a refletir: por que comigo? Por que não com o outro? Por que eu estou passando por aquilo? E a gente começa e precisa entender que as doenças são reflexos dos nossos sentimentos. O espírito doente reflete um corpo doente. Que tudo é energia. Tudo é energia entrelaçada, tudo é energia em sintonia ou desarmonia, e depende exclusivamente de nós. Nós temos a liberdade dessa escolha, nós temos nosso livre-arbítrio. Qual caminho que eu quero seguir? Eu quero colocar amor no meu caminho? Eu quero jogar pétalas de rosas por onde eu ando? Ou eu quero pisar nos espinhos? O que faz bem? O que é melhor? O que é mais confortável ao espírito? O que a gente sente melhor? É estar num lugar confortável ou estar num lugar desagradável? Então, qual é o ambiente que eu estou criando para mim? O que eu estou cultivando? Então, essas reflexões a gente precisa ter. No dia a dia, que é onde a gente é treinado, quando a gente pede paciência, a gente vai ser treinado na paciência. Quando a gente pede tolerância, a gente vai ser treinado na tolerância. Porque, como na escola, que tem as aulas, e em determinado momento durante o ano, o aluno ele é testado através das provas, para ver se ele adquiriu conhecimento ou não, se ele vai ser aprovado ou não na disciplina. Também na vida, quando nós estamos no nosso dia a dia, a gente é testado constantemente, na nossa paciência, na nossa tolerância. E a gente precisa ter como base, e isso é importante a gente entender, Jesus Cristo, que é nosso guia. E Jesus Cristo, na sua vivência, ele foi só amor, amor em plenitude. É o nosso maior exemplo de amor. E se eu quero ser um seguidor de Cristo, e se ainda não consigo praticar esse amor que ele veio trazer,
Mas eu preciso entender no meu coração, na minha mente, nas minhas atitudes, que eu pelo menos tenho que tentar vivenciar esse amor. Porque se eu estiver aqui falando bonito e não praticando o amor, o meu compromisso, quando eu for perguntado em determinado momento da minha vida o que eu fiz e por que eu estou ali, a minha resposta para mim mesmo vai ser: o que eu fiz com a oportunidade que eu tive? O que eu fiz com os dons que Deus me deu? Com os talentos que a gente veio? Ou a gente vai fazer que nem na parábola, que aquele servidor que escondeu o talento que tinha, enterrou, com medo do que o patrão fosse fazer com ele, porque ele sabia que o patrão cobrava onde não produzia. E nossos talentos, eles são para serem reproduzidos. Nós não temos que ter medo. Deus conosco, Jesus no nosso coração, ele já disse, o fardo é mais leve, o caminho é mais suave. E quem que quer subir uma ladeira com 100 quilos na costa? Claro que é bem melhor você estar acompanhado com alguém, dividindo o fardo, dividindo os desafios, as tormentas. Nós todos nas nossas vidas temos tempestades. Outro dia, agora mesmo, semana passada, eu estava assistindo na internet, nesses grupos de WhatsApp, alguém mandou um videozinho assim, de um depoimento de uma moça. Ela dizendo que estava no médico e tinha tentado, não sei se alguém já viu, contando que tinha tentado suicídio, porque ela teve problemas e tal. E na hora que ela estava contando para o médico, ele apontou para a telazinha, era um cardiologista, e ele disse assim: você está vendo esse alto e baixo? Ela: estou vendo. Esse alto e baixo é a vida. Quando ela fica assim, você perdeu, você morreu. Então, nas nossas vidas, temos altos e temos baixos. E a gente precisa entender que tudo passa. Tudo na vida passa. Às vezes, quando a gente está doente, que alguma coisa atinge a gente, seja um problema financeiro, seja um problema com um familiar ou conosco mesmo, a gente tem a tendência de achar que é a maior tempestade do mundo, que a nossa vida acabou. A gente pode ter uma machucadinha que já é uma coisa que a gente cria um mundo de fantasia, mas um mundo de fantasia negativo, porque a gente tem mais tendência à negatividade do que à positividade. Quando os desafios aparecem, a gente já acha que tudo está acabado. E quando a gente passa por aquela situação, a gente percebe que não era aquilo tudo que a gente estava imaginando. E que se a gente colocar fé, confiança, amor e entender que aquilo ali é passageiro e que serve para o meu adiantamento, que serve para o meu entendimento, a gente vai passar de uma maneira melhor. Todos nós, quando temos dores, quando temos nossas doenças, nossos desafios, a gente não quer, né? A gente não quer. Quem quer? Quem quer passar por dificuldades? Ninguém quer. Mas nós temos nossas dificuldades e elas servem de alerta. Toda vez que o nosso corpo ele está com algum problema, o alerta que ele nos dá é dor. A dor, ela não é uma coisa ruim. A dor é uma forma de nos avisar que algo está errado e que a gente precisa consertar aquilo. Porque é a partir da dor que a gente vai procurar um médico, que a gente vai procurar uma solução para aquilo que a gente está sentindo. Então, as dores que nós sentimos são alertas para que a gente tenha reflexão, que a gente mude o nosso caminhar. Ela nos diz que algo está errado e eu preciso equilibrar o que está contrário àquilo que devia estar bem. Então é dessa forma que a gente deve encarar a nossa vida. É dessa forma que a gente tem que pautar os nossos passos confiando. Porque se a gente quer ser seguidor de Cristo,
e Cristo, ele botou amor em tudo que fez, e a gente sabe disso. E ele botou confiança, ele botou fé em Deus em todos os momentos, em todo o seu processo de martírio, de dor. Ele trouxe ensinamentos para a gente. Jesus, ele não é lembrado até hoje pelo crucifixo lá naquele momento do Calvário. Ele é lembrado até hoje porque ele demonstrou amor em todos os seus passos, em todas as suas atitudes. Quando ele perdoou a mulher adúltera, quando ela ia ser apedrejada, porque aqueles que estavam lá, e na época tinha esse costume, era de apedrejar aquelas que traíram, e que ele sabiamente, como psicólogo profundo que era, conhecedor da alma humana, que se abaixou na hora na terra e começou a escrever olhando para cada um e vendo em cada um as suas mazelas, os seus defeitos, e que perguntou se alguém não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra, e que ninguém atirou, e que naquele momento ele disse a ela: ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Porque Jesus não condena o pecador, ele condena o pecado. Se assim fosse, nós estaríamos condenados eternamente, porque todos os dias, todos os momentos, a gente erra, a gente comete erro, porque é muito mais fácil. A gente está muito mais próximo de instintos do que da prática do amor verdadeiro. Então a gente comete esses equívocos a todo momento. Jesus, quando conta a história do filho pródigo, aquele filho gastador, que sai e pede a sua herança, gasta tudo, que em determinado momento da vida dele vive com os porcos, e que ele reflete assim: meu pai é rico e eu estou aqui comendo com os porcos, e os funcionários dele comem da comida que ele dá, vou voltar. E que o pai recebe ele com amor, colocando amor no filho, mandando matar um novilho mais gordo, manda calçar o filho que ele estava descalço, manda repor o anel da familiar. Ele demonstra amor. Aquilo Jesus, naquela história, naquela parábola, estava demonstrando para a gente que a gente deve vivenciar o amor e não vivenciar o julgamento. Nós temos a grande mania e o grande ímpeto de julgar a todo momento. E nós não devemos nos pesar por isso, mas devemos ter a consciência de que esse não é o nosso papel. Que aos poucos, com o nosso aprendizado, com nossa reflexão, a gente precisa mudar um pouquinho isso, porque é o amor que a gente precisa vivenciar. Tudo aquilo que a gente faz com amor, tudo aquilo que a gente trata com amor, ele cresce com mais abundância, ele se desenvolve com mais naturalidade. Quando você trabalha na sua profissão, na sua missão de vida, que nada é por acaso, então a profissão que a gente escolhe, por mais que a gente diga que foi muito cedo, ou que a gente às vezes lamente, mas a gente precisa estar ali, porque não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Então a gente não está aqui hoje e a gente não exerce o nosso papel no dia a dia com uma coisa que a gente não teria necessidade. Nós temos necessidade. Então toda vez que a gente trabalha, a gente precisa também desenvolver nossas atividades com amor. Porque quando a gente desenvolve com amor, a gente nem vê o tempo passar, a gente nem percebe. Todas as vezes que a gente trata alguém mal, porque alguém nos tratou mal, é porque a gente é que está doente. Porque eu só boto para fora aquilo que o meu coração está cheio. Eu não boto para fora porque o outro me agrediu e eu tenho que agredir também. O Evangelho nos ensina que a gente tem que dar a outra face. E essa outra face
quando alguém vem com agressão, com impaciência, é a paciência, é o amor. E essa semana teve outros videozinhos que foi uma semana que eu achei interessante. E aí conta a história dessa outra face, e isso é importante para a gente refletir e vivenciar o amor, porque a gente precisa, às vezes tem vídeos que são interessantes, tem vídeos que são desinteressantes, mas tem uns que marcam a gente. Por isso que a gente é importante, por isso que o homem é um ser social, um ser gregário, a gente precisa da convivência com os outros, do estudo, da discussão, porque é nessa convivência, nessa troca de informações, que aquilo que eu achava, que eu nem pensava, e que o outro não pode me oferecer, ele me oferece e eu começo a refletir e começo a pensar diferente. E mais adiante, quando a gente adquire o conhecimento, a gente já vai mudando o nosso posicionamento, mesmo sem muito perceber. Então esse vídeo me trouxe um ensinamento grande. É um rapaz, eu acho que alguns de vocês todos viram, é um rapaz, e eu até repassei, porque eu achei interessante. É um rapaz contando a história que ele estava no aeroporto com a esposa, e foi tomar um café. E a moça que estava lá atendendo estava muito mal-humorada. E ele pediu o café e o preço foi alto. Ele disse, dá para dividir em suaves parcelas? Ele até riu e tal. E a moça atendeu muito mal. Demorou para entregar o café, foi e tal. E grossa. E na hora que foi pedir a conta, demorou também, ele foi até o balcão para pagar. E ele agradeceu, muito obrigado. Disse, obrigado por quê? Obrigado porque eu não sei o que você está passando. Obrigado porque eu não sei a sua vivência. É porque a gente não sabe o que o outro está passando, né? A gente não sabe as dificuldades do outro. E muitos de nós, quando somos maltratados, quando somos ou não bem tratados quanto esperamos, a nossa primeira reação é dar resposta igual. Quantos de nós, normalmente, se a gente fosse a um local desse, a tendência é reclamar para a moça, a tendência é perguntar quem é o gerente, quem é o responsável, para trazer satisfação. E ele, no entendimento, ele não quis prejudicar a moça, ele quis, de alguma forma, mudar o pensamento dela. E eu tenho certeza que aquela atitude dele não só mudou aquele momento dela, mudou a vida dela. Porque ali ela teve um ensinamento enorme. E isso serve de importância para a gente, para que quando a gente se deparar com situações parecidas, a gente mude o nosso pensamento. André Luiz, nas histórias psicografadas por Chico, acho que é o nosso lar, ele manda beber a água da paciência. E se a gente bebesse essa água da paciência, quando a gente estivesse nervado, zangado, que a gente botasse a água lá dentro, esperasse 10 minutos com a boca fechada, com certeza aqueles sentimentos ruins vão se acalmando, tá? E a gente vai repensando de uma forma melhor, a gente vai raciocinando melhor, e a nossa reação, ou seja, melhor, a gente não reagiria imediatamente, a gente pensaria e teria uma outra ação. Porque normalmente a gente tem logo a reação imediata. Então, quando a gente faz dessa forma, a gente não está colocando amor naquilo que a gente vive. E, gente, a gente está aqui para aprender o amor. O amor não é só com o Naldo, que eu conheço ele aqui, não. Por isso que o mais importante é a gente entender, sair dos nossos meios aqui, através do... Porque a casa espírita, ela é importante, ela fisicamente tem um teto confortável, ar-condicionado, cadeiras confortáveis, um chão legal, mas ela serve para que a gente adquira o nosso conhecimento para lá fora, na casa, a verdadeira casa espírita, que é dentro de nós. A gente mudar o nosso sentimento e os nossos pensamentos. Porque a doutrina espírita diz que se conhece o espírita, se conhece o cristão, pela força que ele faz da reforma interior, do seu melhoramento íntimo. Então aqui a gente aprende, mas lá fora a gente pratica. Eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço. Eu estou doente gravemente e preciso de um cirurgião. Eu, quando preciso de uma cirurgia, o que a gente faz normalmente? A gente pergunta para um, pergunta para outro, vai perguntando quem é um médico melhor,
que já fez cirurgias, que teve resultados bons. A gente vai pesquisando com o médico, outra indicação de um médico, olha, ele é bom, ele tem experiência. Por quê? A gente vai a alguém que tem prática, que o conhecimento foi posto em prática e teve bons resultados. Quem de nós, não desmerecendo o iniciante, quem de nós, uma coisa extremamente delicada, vai no primeiro médico, que acabou de se formar, mas que não tem as mãos hábeis para realizar o procedimento? Então o que eu quero dizer com isso? Que o conhecimento é importante, mas o conhecimento sem a prática de nada vai valer. Então, se a gente aqui dentro aprende e temos essa oportunidade, nós vamos responder pelas atitudes que tomamos lá fora. Eu não posso dizer que eu não sabia. Eu não posso me eximir da minha responsabilidade por não colocar amor naquilo que eu estava fazendo. E é isso que a doutrina espírita vem mostrar para a gente, para que a gente não seja indiferente, porque indiferente é negar amor. Eu não posso dizer que sou cristão e que pratico o amor, que pretendo praticar o amor, se eu fecho o vidro do meu carro quando alguém vem ao lado pedir ajuda. Se eu sou indiferente às dores dos meus semelhantes, se eu creio em Deus, se eu creio no Deus único, somos todos irmãos. E eu preciso entender que somos irmãos, porque só através desse entendimento eu vou compreender que fora da caridade não há salvação. É preciso entender que que esse lema, fora da caridade não há salvação, que ele não me obriga a fazer caridade. Esse lema é para que a gente entenda que o amor nasceu dentro de mim. E como o amor está dentro de mim, eu preciso dividi-lo para que ele se multiplique. E quando eu tenho esse entendimento, essa caridade vem de uma forma natural, de uma forma responsável e espontânea. Eu não tenho que fazer nada por obrigação. Eu tenho que vivenciar esse amor. Dentro da Casa Espírita nós temos estudos e é natural, mais do que natural, termos ideias diferentes. Porque se todos nós tivéssemos ideias iguais, nós não crescíamos ou não cresceríamos. São as ideias diferentes, são as pesquisas contrárias, na discussão é que vem o entendimento melhor. E a gente precisa, como diz a música, ser aquela metamorfose ambulante, porque tudo muda, e eu tenho que estar aberto para essa mudança. Aquele fixo não traz novidade, não traz crescimento. Então, o que tem ideias diferentes, desentendimentos naturais, eles não podem fugir da ideia do amor. Eu não posso estar dentro de uma casa espírita, numa reunião, num estudo, em que eu estou diante do meu irmão, é meu irmão, e tenho pensamentos ruins contra ele. Eu preciso entender que eu posso até ter, mas que eu preciso cultivar e mudar os meus sentimentos, porque eu não quero me mudar, eu quero mudar o outro. E já é tão difícil a gente mudar a gente mesmo, e a gente quer que o outro, que o Naldo seja melhor, que o Naldo seja mais paciente, porque quando eu chego atrasado, ele reclama, e eu é que tenho que chegar cedo. Eu é que tenho que ter disciplina, eu que tenho que ter responsabilidade, eu é que tenho que me modificar, eu é que tenho que aprender a praticar o amor. A gente joga muito no outro o que a gente tem de defeito. E a gente jamais, dificilmente, a gente quer aceitar que a gente tem nossos defeitos, que a gente tem nossas mazelas. Dona Lisalde estava falando no início dessa questão das atividades que a gente faz, mas e o Naldo disse assim, olha, quando a gente faz isso,
A gente é que é o beneficiado. No início, quando a gente começa a fazer, a gente acha que eles são os beneficiados. Mas como o Naldo falou, com o tempo, a gente começa a compreender que aquilo ali faz bem para a gente. A gente começa a se sentir mais leve, é mais agradável. A gente já assume, de certa forma, uma responsabilidade, mas uma responsabilidade doce, uma responsabilidade perfumada, uma responsabilidade que não traz peso, ela é leve, já faz falta quando aquilo não acontece. Não é uma obrigação, não é uma coisa imposta, mas uma coisa que já faz parte do teu dia a dia e você faz com mais naturalidade. Quando a gente não pode ser indiferente aos nossos irmãos que estão nas ruas, a gente não pode ser indiferente aos nossos irmãos que estão nos presídios, a gente não pode ser indiferente com nossos irmãos que estão nos asilos, nos abrigos, nos orfanatos. E aí, quantos de nós, e a Casa Espírita ela precisa se envolver nessas coisas, porque é nesses laços que a gente pode vivenciar o amor, e o amor que produz crescimento. Então a gente precisa não ser indiferente. A gente não precisa culpar. Cadê a minha parte que eu tenho feito? O que eu tenho feito para melhorar a vida do meu próximo? O que eu tenho feito para melhorar a vida daquele que me circunda? Muitas vezes a gente diz assim, e a gente inventa muita desculpa para a gente. Não, hoje eu não posso, porque eu estou assim, mas amanhã me procura que eu possa ajudar. Na semana seguinte, prometo que eu vou tentar. No mês seguinte, eu vou começar. A gente que está na Casa Espírita, que eu costumo dizer, Daniela, a gente é um eterno pedinte. Né? E eu, de certa forma, eu engulo minha vergonha, porque não é para mim que eu estou pedindo. É em prol de uma coisa maior. Mas a gente pede alimento para a sopa, a gente pede para a cesta, a gente pede para um monte de coisa. E eu aqui não estou falando como crítica nenhuma, não. Eu estou falando como um fato, é uma realidade e que precisa de uma maior sensibilidade para que tenha essa mudança. Muitas pessoas são indiferentes a isso, porque a gente só sente mais quando na pele da gente a gente sente aquilo que passamos. A gente só ajuda com mais vontade o outro que está com fome quando a gente passou fome. A gente ajuda, respeita o cadeirante, o deficiente físico ou com necessidade especial, quando a gente é tocado de uma forma mais profunda com esses problemas, porque a gente não acha que é só mais um, a gente sente de verdade. A gente só passa a ter amor ao animal quando a gente convive com ele, né? A gente começa a despertar um pouquinho. A Maria Clara está aqui e ela que me ensinou muito essa questão de enxergar o animal de uma outra forma, uma extensão da gente para que a gente progrida junto. A gente precisa entender mais isso. A gente, nesse processo evolutivo até chegar onde a gente está hoje, a gente passou pelos diversos reinos. E todos esses reinos, eles são acessórios importantes para o nosso progresso e a gente precisa respeitar. Diógenes, primeiramente eu quero te agradecer pela tua contribuição aqui com a casa e eu gostaria que você falasse para a gente, nós ainda temos um bom tempo ainda, a gente quer que você fique um pouco mais, o pessoal de casa também está gostando. Primeiramente, quem é Frei Ramon? E depois que você me falar isso, eu quero que você pegue um trecho do livro, leia o trecho que você mais achar interessante, para as pessoas já irem tomando um gosto sobre o livro. Tá bom pra gente? Deixa eu te dizer. Durante muito tempo, quando eu comecei a fazer as mensagens, que eu senti, na verdade, quando eu comecei a preparar as palestras, que eu fui convidado para expor nas casas espíritas, eu sempre no final botava alguma mensagem que eu achava que tinha que ter. E depois eu comecei a perceber, e quando eu lia, eu disse, ficou bonito. E todos os primeiros passos eu não entendi.
Depois eu comecei com as mensagens. E as mensagens me traziam muitos ensinamentos. Durante muito tempo, eu ficava querendo essa resposta. Quem é Frei Ramon? Por que eu não sonho com ele? Por que eu não tenho alguém quando numa mesa mediúnica não me diz quem é Frei Ramon? Por que é Frei Ramon? Até hoje eu não sei quem é. A história dele, o que ele fez, onde ele fez. Me foi revelado um nome, nada mais. Sinto a presença. Muitas e muitas vezes. E é tão forte, é tão um sentimento de amor tão grande. É uma emoção gigante que eu não me contenho muitas vezes. Porque dá uma vontade de crescer, de expandir, de emoção gigante que é difícil explicar. É difícil explicar. Quando eu comecei a primeira história, que é Amor por Trás do Amor, que eu até te mandei, que para mim foi uma coisa diferente, porque eu tinha mensagens diárias. De repente, quando eu comecei a fazer, tinham 4 páginas nesse dia. Me deu uma ansiedade, porque eu não tinha o costume, nunca imaginei que fosse uma história, fosse um livro. E no dia seguinte foi dessa mesma forma. Até que, quando eu percebi, e é muito complicado, que essa questão não é fácil. Você pensa, você quer dar um rumo à história, e se você não esvaziar a sua cabeça, permitir que o pensamento venha, que porque não é mecânico, ela é cortada. E aí é tão interessante que você, à noite, vai dormir e fica pensando na história. E acha que aquele desfecho, quando vem de manhã, que você ia geralmente às 4h30 da manhã, 4 horas da manhã, e você vive totalmente diferente. É super interessante porque... E é só quem tem essa oportunidade, é muito difícil de explicar, porque os pensamentos vêm muito, muito forte de coisas que você não imaginava, não tem um conhecimento profundo, não, sabe? Mais que traz um ensinamento, para mim, um ensinamento importantíssimo. Quando eu fui, aí eu comecei, depois, não, eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que é isso aqui? Para onde é que vai? E aí uma noite eu acordei com o nome Amor por Trás do Amor. Quando eu acordei eu esqueci, mas quando eu comecei a escrever de novo, veio a lembrança. Eu disse, não, esse é o nome, Amor por Trás do Amor. E da segunda vez, Roxo Marcado pela Indiferença, não foi diferente. Eu acordei à noite, da mesma forma, com o pensamento, Roxo Marcado pela Indiferença. Eu já tinha começado a escrever. Mas também não sabia que iam ser 5 histórias, eu pensei que fosse uma história só. E quando veio essas histórias diferentes, eu já estava um pouco mais calmo em relação ao que ia escrever. Então foi mais fácil desenvolver, mas foi uma história muito mais marcante. E já tem uma terceira história, que engraçado, assim, engraçado não, ela vem da mesma forma, também veio de madrugada, né? E eu acordei com o nome Do Vinho para a Água. E é uma história bem densa, bem forte, que emociona, e às vezes você me dá um medo, porque qual será o próximo passo, né? Porque isso é natural. Essa segurança de que você se achar o tal, sabe, e tá seguro, se vai ter algum dia, eu não sei, comigo estou distante disso, mas eu me abro, me coloco à disposição para que consiga fazer algo. E por que publicar, né? Por que publicar? O publicar é porque se fez bem para mim, por que eu não compartilhar isso com os outros, né? É um trabalho enorme, é de uma dificuldade grande, mas todos os desafios, graças a Deus, como a gente não está só, eles vão se
vão aparecendo e as coisas vão acontecendo e a gente consegue fazer isso. Agora, a grande responsabilidade eu sempre achei, eu sou intermediário nisso, eu não sou autor, né? Então eu não posso jamais usufruir de nada do que vem disso aqui. Não, minto. Usufruir do conhecimento e da oportunidade, sim, de divulgar com os outros. Mas bens financeiros com ele, tudo que vem com a venda do livro é justamente para as ações sociais que a gente faz, né? Hoje na sociedade, quem você poderia me dizer, quem são esses rostos marcados pela indiferença? Que leva o título do teu livro. É isso que é interessante, porque olha, quando a gente está na rua e que a gente olha aqueles homens e mulheres e crianças nas praças, nas ruas, e que a gente está no centro, naquela correria, eu vou num banco, eu vou numa loja, eu vou comprar e tal, a gente acaba passando por eles e nem percebe. Às vezes aquele cara estende a mão para a gente e a gente, pela nossa pressa, se tornam invisíveis. Se tornam invisíveis. A gente não tem um sentimento que deveria ter a esses nossos irmãos. E quantas vezes a gente é indiferente às dores dele? Quantas vezes a gente passa por eles, não sabe se eles tiveram almoço, se tiveram jantar, se comeram alguma coisa, se tiveram um abraço, um acolhimento, um machucado ali que foi tratado, todas as nossas necessidades. Quando a gente começou, olha como é interessante. Quando eu comecei a ter essa atividade com o Daniel, indicação até da Arina, que é do Lev, e a gente continuou, a gente achava assim, vai levar o café, bora levar o café. E aí, com o tempo, a gente vai percebendo que eles querem água, que eles querem material de higiene, querem uma pasta de creme dental, uma escova, um barbeador, uma toalha, um cobertor, querem água, todas as nossas necessidades. E a gente acha que está fazendo muito, quando a gente não faz nada. Outra, quem tu perguntaste quem são, e isso me trouxe muita reflexão, embora eu tenha só tentado, ainda não tenha conseguido, quando fala de uma história do rapaz que está preso, em função da sua vida, dos seus problemas, quem tiver oportunidade vai entender por quê, e que muitas vezes a gente sabe que o sistema carcerário brasileiro ele não traz ninguém de volta à sociedade, restabelecendo uma vida digna. A gente sabe que são colocados ali como amontoados para simplesmente, não para trazer de volta, mas só para isolar do resto da sociedade pelo crime que cometeu. E a gente é indiferente a isso. A gente sabe que está lá, a gente espera do governo, mas qual é a parte que eu faço? Eu fui lá visitar para fazer uma evangelização, eu fui tentar falar sobre Jesus, tentar modificar a vida daquelas pessoas, brigar, fazer movimentos. Então são essas pessoas que são nossos irmãos que tratam da história do livro. São essas pessoas que para a gente, como não estão na nossa frente, como não estão no nosso dia a dia, se torna invisível, se torna indiferente. A gente não sente, não vê. É como antigamente, quando as pessoas tinham problemas mentais, quando era muito agressivo, fazer lobotomia, né? Para que ele ficasse sem sentido, sem sentimento. É assim que a gente fica. Como se a gente tivesse tirasse pedaços do nosso lóbulo, da nossa cérebro, da nossa capacidade de sentimento, e que a gente ficasse totalmente insensível a uma realidade, porque ela está, de certa forma, distante de nós, né? E a gente precisa estender, e cada vez mais, quando a gente vivencia isso, a gente amplia esses sentimentos e dá uma vontade de fazer diferente, entendeu? Tá ótimo. Diógenes, mais uma vez, a comunidade Geva Leon Denis agradece a sua participação
E para que a gente possa encerrar essa linda transmissão e essa linda palestra de hoje sobre o amor, a gente gostaria que você encerrasse a nossa transmissão fazendo a nossa oração. Pai de eterna bondade, Pai misericordioso, ilumine nossos corações, para que possamos, meu Pai, vivenciar o amor. Não o amor de forma egoísta, não o amor disfarçado, mas o amor verdadeiro, o amor que faz com que as montanhas se movam, mas as montanhas do orgulho, do egoísmo, do fanatismo, trazendo para cada um de nós, meu Pai, a humildade, a paciência, a tolerância, a caridade, como Jesus nos mostrou. Ó Pai de eterna bondade e misericórdia, minha Mãe Santíssima Maria, rogai por nós, teus filhos, tão pequeninos, mas não indefesos. Rogai por nós, minha Mãe, rogai por aqueles mais necessitados, rogai por os indiferentes, rogai por nossos irmãos doentes. Oh, minha Mãe, abra os nossos corações para o amor, abra os nossos corações para a verdade, e que possamos, minha Mãe, meu Pai, andar juntos de mãos dadas, unidos com um só objetivo, com um só propósito, de amar o meu irmão, demonstrando assim o amor a Deus, o amor a tudo que envolve a vida. Deus, meu Pai, assim te agradeço por tudo, por cada momento, por cada oportunidade, e que possamos, meu Pai, cada vez mais conscientes do nosso papel como filhos teus, caminharmos nas estradas, nos caminhos de Jesus, a fim de que um dia possamos encontrar a terra prometida. Grato, meu Pai, grato, hoje e sempre. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus.